Mas tem algumas coisas que eu gostaria de tratar aqui antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, né? Quando o Senhor ele fala no capítulo 46, perdão, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo, ele está falando o sentido original da palavra, né? O significado real dela, aquilo que nós deveríamos entender, né? Quando nós chamamos Jesus Cristo de Senhor, que significa realmente possuidor, dono, que significa que tem o total domínio, é esse o significado da palavra Senhor. Então, quando nós invocamos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, não é apenas uma palavra respeitosa, como costumeiramente nós fazemos. Então, nós invocamos muito essa palavra, inclusive nas nossas orações, mas muito mais de forma respeitosa, como nós tratamos as pessoas mais velhas, do que de fato compreendendo o significado dela. E aqui Jesus está invocando o significado real dessa palavra. Então, nós temos o hábito, né, de chamar Senhor, quer dizer, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso possuidor, né, a nossa vida pertence a Ti, nós somos Teus, nós somos propriedade Tua. Mas geralmente nós não agimos, as nossas ações não correspondem a essa afirmação, é disso que ele está falando. E ele, né, ele está dirigindo isso justamente para as pessoas que são ouvintes da palavra dele, porque ele está dando exemplo aqui de dois homens que estavam ouvindo a palavra, e não pessoas que não estavam ouvindo a palavra, pessoas distantes. Não, ele está falando aqui de frequentadores de culto. Ele está falando aqui de frequentadores de igreja, de pessoas que olham lá no YouTube, olham lá no Instagram, pregações a respeito da palavra de Deus. Ele está falando disso, ele não está falando do ímpio, ele não está falando do ateu, ele não está falando de pessoas que não frequentam igrejas, ele está falando de pessoas que ouvem aquilo que ele está falando. Mas ele faz uma distinção aqui entre aqueles que ouvem e praticam, e entre aqueles que apenas ouvem, mas não praticam, acabam se tornando ouvintes esquecidos daquilo que se é ministrado. E às vezes eu tenho essa sensação em mim mesmo, porque eu gosto de vir para a igreja, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu gosto de ler a palavra de Deus, eu gosto de ler bons livros, mas às vezes eu me pego tentando lembrar aquilo que foi pregado na semana passada ou retrasada, aquilo que eu li há um tempo atrás, ou aquilo que eu li hoje de manhã. E eu preciso fazer muito empenho e muito esforço para conseguir lembrar aquilo que foi falado. Então, nós temos esse hábito. Eu tive uma experiência uma vez muito interessante. Eu tinha um vizinho que ele participava numa determinada denominação, e um dia nós estávamos conversando no muro, e ele começou a dizer o quanto o culto tinha sido abençoado na noite anterior. E ele começou a frisar muito que a palavra que foi ministrada foi uma palavra poderosa, uma palavra viva, uma palavra que mexeu com ele. E ele começou a enfatizar tanto aquilo que, obviamente, que aquilo acabou despertando uma curiosidade minha. E em determinado momento da conversa, foi inevitável olhar para ele e dizer assim, mas o que foi pregado, o que foi falado? Porque ele estava lá dizendo, nossa, o culto estava uma bênção e um fogo e um poder e a manifestação de Deus e a palavra, uma palavra poderosa, uma palavra vindo de Deus e Deus falando com a igreja. Eu falei, e aí, o que Deus falou? Ele parou e ficou pensando. Ele falou, olha, eu não lembro, mas foi muito poderoso. Ele disse. E nós temos isso dentro de nós, né? Nós gostamos de ouvir uma boa mensagem, uma boa palavra, gostamos de ouvir, né, alguém pregando bem, mas a questão é o quanto que nós aplicamos aquilo que nós ouvimos da parte de Deus para a nossa vida. Porque praticar a palavra de Deus requer esforço. Não é algo fácil, não é algo que acontece naturalmente, requer muito esforço. E nós somos tendenciosos pelo caminho mais fácil, nós procuramos sempre atalhos em nossa vida, não é assim? Se nós conhecemos um lugar que é mais perto, que economiza quilometragem, nós trilhamos aquele caminho, nós trilhamos aquele atalho. Nós não queremos dar contornos, nós não queremos ir pelo lugar mais difícil, não. Nós queremos praticidade, nós queremos facilidade. Então, tudo que é fácil, tudo que é acessível, tudo que não requer muito do nosso esforço, nós acabamos praticando naturalmente. Por isso
que a nossa tendência carnal, o nosso lado pecaminoso, ele grita tão alto dentro de nós, porque é muito mais fácil nós não irmos na contramão do mundo, nós não irmos na contramão da nossa carne, nós simplesmente saciarmos as nossas vontades e os nossos desejos. Se nós quisermos realmente praticar a palavra de Deus na nossa vida, vai precisar de muito esforço, não de pouco esforço. E a maioria das pessoas acabam optando pelo caminho mais fácil. Na busca pelo mais fácil, etapas da nossa vida são burladas. E etapas muitas vezes muito importantes, como no caso aqui da história, o fundamento. Quem aqui já construiu uma casa, ou quem entende um pouquinho a respeito de construção, sabe o quão importante é o fundamento, mas o quão frustrante ele é também. Eu me lembro que quando nós fomos fazer a nossa casa, nós tivemos a triste notícia, de saber que os sacos de cimento que nós tínhamos comprado para levantar até a laje, ia ser usado em 2 sapatas. Nós estávamos felizes da vida. Eu e a Maria tínhamos comprado 30 sacos de cimento, comprado 5 metros de britado, tínhamos comprado umas tábuas de caixaria usada, e nós estávamos bem esperançosos de fazer a casa assim, deixar quase no reboco com isso dali. Então, de repente, o engenheiro veio dar a triste notícia do fundamento e da importância dele, de quanto nós tínhamos que cavar os buracos no nosso terreno. E eu me lembro até hoje, irmãos, nós fizemos uma sapata de praticamente 2 por 2, ela deu 1,70 por 1,70, com 70 centímetros de profundidade. Nós jogamos lá a gaiola e começamos a fazer concreto, e foi eu e o pai. Quando nós colocamos a primeira bitoneirada de concreto lá dentro, já começou um silêncio mortal, porque sumiu aquela bitoneira lá dentro. E foi 12 sacos de cimento, e eram 12 sapatas que tinham que ser feitas, fora os alicerces, os baldrames. Nós gastamos na nossa casa só de fundamento mais de 200 sacos de cimento. E se você parasse lá na frente da rua, naquele momento, depois de nós termos 200 sacos de cimento lá, e com não sei quantos metros de britado, o que você ia enxergar? Nada. Você não ia ver nada. Estava tudo enterrado no chão. E a nossa vida espiritual, Jesus faz exatamente esse paralelo, ele fala exatamente isso. Ele fala que é uma etapa importante da nossa vida, preparar o alicerce, cavar bem fundo na rocha, que é difícil, que é trabalhoso, que não é nada fácil, porém vai haver um resultado duradouro lá na frente. Agora, quando nós vamos pelo caminho mais fácil, nós acabamos burlando essas etapas e depois nós acabamos colhendo consequências terríveis na nossa vida. Agora, o mais interessante é que, se nós fizermos um paralelo aqui entre quem constrói uma casa da forma correta, bem alicerçada, e quem constrói uma casa apenas para vender e ganhar dinheiro, parece que aquela pessoa que constrói a casa sem tanto esmero, essa pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai construir mais rápido, parece que é mais objetivo, parece que as coisas estão dando mais certo na vida dela. Não é assim? As coisas parecem que acontecem tão rápido, tão maravilhosamente bem, quem olha de fora pensa, uau! Se fizer um paralelo e uma comparação, a pessoa vai olhar e vai dizer, aquele cidadão ali, Deus não está com ele, olha só, ele trabalha, se empenha, se esforça dia a dia e nada acontece. Agora, olha aquele ali, de repente tudo começa a aparecer, de repente aquela construção linda e maravilhosa. Só que somente no tempo certo, é que nós vamos descobrir aquilo que realmente foi edificado sobre a rocha, sobre Cristo, e aquilo que foi edificado sobre os achismos dos homens. E isso vai ser descoberto como pelo fogo. Quando vier o fogo e provar as nossas obras, e provar a nossa vida aqui na terra, aí nós vamos saber do que realmente a nossa vida foi feita. Se foi feita de uma vida de aparência, se foi feita de uma vida de qualquer forma ou de qualquer maneira, ou se realmente ela foi fundamentada, se realmente ela foi alicerçada em Jesus Cristo, no Senhor. A questão da obediência. A obediência é quando nós somos submissos a alguém.
Obediência é quando nós cumprimos a vontade de alguém, quando nós, de fato, obedecemos. Esse termo obediência ele é expressado para aqueles que se submetem a uma autoridade, se submetem a alguém que está acima deles. Só que existe uma forma muito desafiadora da obediência. Eu acho que é aí que é mais difícil realmente para nós compreendermos a necessidade de nós obedecermos. Qual que é essa forma desafiadora? É quando nós devemos obedecer, mesmo contra a nossa própria vontade. Porque quando nós obedecemos alguma coisa que nós já estávamos ali desejosos daquilo, caminhando naquela direção, é fácil. Quando alguém sugere para nós uma autoridade, um patrão, qualquer coisa assim, algo que nós gostamos, que nós apreciamos e que nós já estávamos ali tendenciosos àquela situação, nós vamos naturalmente obedecer, com muito gosto até. Porque nós estamos, de certa forma, continuando a trajetória, continuando o caminho, fazendo a nossa vontade. O problema é quando nós devemos que obedecer sem que isso seja da nossa vontade, sem que seja do nosso querer, quando os nossos planos e projetos são completamente diferentes das ordens recebidas. Quem tem, por exemplo, algum cargo de chefia, quem tem, por exemplo, algum subordinado, alguma empresa, sabe bem como essas coisas funcionam. Eu sei que esses dias eu estava explicando para o meu filho como que nós conseguimos granjear clientes logo no início da empresa. E a forma como nós granjeamos clientes era fazer exatamente o que eles queriam que a gente fizesse. Então, quando eu comecei a fazer as primeiras visitas para os clientes, eles chegavam para mim logo depois da visita e eles olhavam para mim e falavam assim: Ivo, mas tu vai fazer exatamente como está no projeto? E eu olhava para eles e falava: vou fazer exatamente como está no projeto. Não, porque veio um outro cidadão aqui e a gente discutiu e a gente falou e a gente fez tudo aquilo que estava ali no projeto, e quando ele veio executar aqui o serviço, estava diferente. Daí eu olhei para ele e falei: mas a gente não tinha combinado assim? E daí ele olhou para mim e falou: não, mas assim, desse outro jeito é melhor. E ali eu comecei a granjear clientes, porque eu obedecia, fazia exatamente o que o cliente queria, mesmo que eu quisesse fazer algo diferente. O meu ramo de trabalho, para quem não sabe, é muito parecido com o pedreiro. A gente tem assim vamos dizer assim, uns costumes meio parecidos, né? O nosso ramo é marcenaria. Então, o pedreiro, você pede umas coisas para ele, ele faz diferente, não faz? O marceneiro não foge muito da regra. Você vai pedir algum projeto para ele, ele geralmente vai fazer alguma coisinha diferente lá para você, achando que é melhor. E ali, a gente já vai exercendo a obediência. E eu estava ensinando para ele a respeito disso, sobre nós obedecermos. Porque quando nós damos uma ordem, para a gente não importa se a pessoa acha que tem que ser feito assim ou assado. Nós estamos ali dando aquela ordem e a nossa expectativa é que ela seja cumprida cabalmente. O máximo que a pessoa pode fazer é vir até nós e sugerir algo diferente. Mas se nós ouvirmos aquela sugestão e falar: não está bom assim, nós queremos que a ordem seja executada. Mas eu não sei por que, de alguma maneira, nós tratamos Deus de uma forma diferente. Eu não sei se nós achamos que a gente pode convencer Ele, eu não sei se a gente acha que a gente pode dar, um jeitinho e burlar as regras dEle, ou se a gente realmente acredita dentro de nós, e eu estou falando a gente, eu mesmo, que a gente pode tomar decisões melhores, que a gente pode fazer de um jeito melhor, que o resultado que nós, trilhando o nosso caminho, vamos alcançar seja melhor do que Ele. Mas a verdade é que nós resistimos dia após dia à vontade de Deus para as nossas vidas, como se nós soubéssemos o que é melhor para nós mesmos e para o reino dEle. E por que isso acontece? Porque nós estamos inseridos no meio de uma sociedade que ela encoraja a rebeldia. E ela desestimula a obediência. E isso tem sido inculcado diariamente na nossa mente e na mente dos nossos filhos. Para as pessoas que estão aqui um pouquinho mais de tempo aqui nessa terra, como a gente costuma dizer, os jovens há mais tempo, de 60, 70, 80 anos de idade, eles sabem que no tempo em que eles eram crianças e no nosso tempo, eu sou um pouquinho mais novo do que isso,
No tempo que nós éramos criança, quando nós saímos de casa para ir para o colégio, os nossos pais falavam o que para nós? Você vai obedecer tudo que a professora falar. Era assim que era falado. A minha mãe falava assim, e se uma diretora ligasse para minha mãe, eu apanhava antes de ir para o colégio e apanhava depois. E quando nós chegávamos no colégio, o que as professoras falavam para os filhos? Vocês têm que obedecer os pais em casa. Vocês têm que fazer aquilo que os pais mandam em casa. E o que nós ouvíamos a respeito de autoridades, de policiais? Você tem que respeitar, você tem que obedecer. Eles são a autoridade. Nós éramos ensinados, isso era inculcado na mente das pessoas mais velhas, sobre a obediência. Nós não éramos ensinados sobre a desobediência e sobre a rebeldia. E olha que nós já temos dificuldade em obedecer. Agora imagina nessa cultura que nós estamos vivendo hoje, aonde a desobediência que é encorajada. Aonde os pais mandam os filhos para o colégio dizendo assim, olha, se a professora querer falar isso para ti, você resiste ela e diz que é assim, 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 e me chama, que eu vou lá e vou fazer um escândalo naquele colégio. Não é verdade? Aonde chega no colégio, os professores dizem para os alunos, olha, os pais de vocês são tradicionalistas, eles são cafonas, eles são ultrapassados, e vocês têm que seguir o próprio pensamento de vocês, a própria mente de vocês, a própria vontade de vocês. Vocês imaginam o conflito que isso gera na mente dos nossos filhos? E na nossa própria mente, porque de uma certa forma, e eu tenho frisado isso sempre nas minhas pregações, o mundo e o sistema que nós estamos vivendo, eles constantemente estão inculcando coisas que não pertencem ao reino dos céus nas nossas mentes. E a palavra do dia é desobediência, obediência. Eles inculcam dentro de nós a desobediência, que nós devemos desobedecer às autoridades, os governos. E existe até uma distorção da palavra de Deus, porque em vez de nós falarmos bem, em vez de nós orarmos, em vez de nós sermos sal, luz da terra, nós ainda detonamos, falamos mal e desobedecemos e fizemos pior às vezes do que o próprio ímpio. Nós deveríamos dar o tempero, nós deveríamos ser a luz desse mundo e não sermos rebeldes e desobedientes. Os principais alicerces que trazem a estabilidade material, emocional, espiritual, eles têm sido destruídos. Eles estão atacando, diretamente todas as coisas que fez com que a humanidade chegasse até aqui hoje. Quando nós olhamos, por exemplo, sobre essa questão de ideologia de gênero, ele tem como objetivo realmente destruir a família, arruinar a família. Só para você ter uma ideia, se nós fôssemos falar um pouquinho aqui, só assim, superficialmente, sem colocar a questão religiosa nesse termo, né? A única maneira que existe da perpetuação da raça humana é através do quê? É através da relação de um homem e uma mulher, certo? Você percebe, irmãos, que a desobediência, a rebeldia, ela vem batendo até nos alicerces, que são alicerces eternos, imutáveis, que não poderiam, de forma nenhuma, ser destruídos, ser arruinados para a própria preservação da nossa espécie, independente de questões religiosas. Eu coloquei assim, a epidemia de problemas emocionais sérios que tem causado uma depressão em massa, atingem principalmente os nossos jovens, levando-os inclusive ao suicídio. Parece que os nossos pais, que não tinham recurso nenhum para nos educar, para nos mostrar uma direção, parece que eles tinham muito mais sabedoria do que nós temos para com os nossos jovens. Então hoje é uma cultura em que eles são livres, eles fazem o que eles querem, eles estão sacudindo de sobre si o jugo que eles dizem, né? O jugo da escravidão dos pais, o jugo da escravidão das autoridades, o jugo da escravidão dos princípios e valores que tanto prezamos e defendemos. E o que isso tem causado? Tem causado jovens felizes, alegres, tem causado pessoas emocionalmente curadas, saradas, libertas? Não, irmãos. Tem sufocado eles cada vez mais, porque a desobediência gera isso. A quebra de regras e de princípios que são eternos gera isso. Gera esse desconforto emocional que pode levar, inclusive,
ao suicídio. O afastamento quase que completo do evangelho verdadeiro de Jesus Cristo nas nossas igrejas, levando as pessoas a acreditarem que podem servir a Deus do jeito delas. As pessoas não querem mais se sujeitar às coisas sagradas, elas não querem mais se sujeitar à palavra de Deus. As igrejas hoje, elas querem fazer do jeito delas, porque o jeito de Deus parece inadequado, parece que não funciona mais. E eu concluí esse pensamento dizendo assim, esse desobedecer às regras não causa o efeito prometido pelo sistema corrupto deste mundo. O que ele promete é a liberdade, mas o que nós vemos é escravidão e destruição. Eu acredito que você, assim como eu, tem muito contato com pessoas que são ainda mais desobedientes do que nós. Pessoas que querem romper, sabe, com tudo aquilo que é honesto, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, tudo que é moral, tudo que é, sabe, tradições boas, tudo aquilo que vem, sabe, de bons fundamentos. Querem romper mesmo. Eu já ouvi, assim, pensamentos de pessoas conceituadas, de pessoas doutoradas, de pessoas, sabe, muito bem formadas, vamos dizer assim, e que eles pensam que nós não podemos colocar limites em nossos filhos. Porque se nós colocarmos limites nos nossos filhos, nós vamos impedi-los de alcançar todo o potencial deles. E são justamente essas pessoas que nós vemos se enterrando cada vez mais. Pessoas extremamente doentes em todos os sentidos dessa palavra. Por quê? Porque a visão de Deus sobre a obediência é muito contrária à visão do mundo. Nós precisamos fazer uma análise, o quanto essas coisas têm nos afetado como cristão. O quanto as nossas condutas como cristão, como igreja, o quanto afirmados em Cristo, têm sido afetada por esse pensamento, essa ideologia de rebeldia, de desobediência, de não sujeição às coisas de Deus. Sabe, de não buscar a direção, de não buscar a vontade de Deus, de tentar, através dos nossos próprios esforços, através do nosso conhecimento, através das nossas estratégias humanas e carnais, alcançar objetivos que são eternos. A gente tem que, sabe, abrir a nossa mente e dizer, Deus, como é que nós temos sido influenciados por esse sistema? Porque acredite, queridos, nós temos sim sido influenciados por esse sistema. Por mais que a gente pense que não, mas a gente tem. E se nós reconhecemos isso, é o primeiro passo. Se nós reconhecemos, olha, eu tenho sido desobediente, eu não tenho me sujeitado a Deus e a sua palavra como eu deveria, eu não tenho buscado a vontade dele na minha vida. É o primeiro passo para que a gente possa identificar aonde que o inimigo tem atuado em nossas vidas e nós voltarmos novamente os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa direção para as coisas de Deus. A palavra de Deus fala lá em 1 João, no capítulo 2, 17, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todo esse sistema aí, ele só causa dor, só causa sofrimento na vida de todos aqueles que o abraçam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai permanecer para sempre. Como é que Deus vê a obediência? Deus é um Deus de princípios. Ele é um Deus de fundamentos, de caminhos eternos. Deus não é um Deus de improviso, Deus não faz as coisas às coxas. Essa expressão é antiga, né? Eu nem vou traduzir ela aqui, fiquem tranquilos que entenderam. Deus, irmão, ele planeja muito bem aquilo que ele vai fazer. E quando ele criou todas as coisas, ele não criou do acaso e ele simplesmente agora está perdido e quer de alguma maneira encontrar um desfecho para a humanidade. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus sabe todas as coisas. Ele sempre teve tudo no controle dele, nunca nada saiu do controle de Deus.
Então, tudo aquilo que é caos, tudo que é imperfeito, tudo aquilo que não é um caminho decente, um caminho eterno, um caminho bom, não provém do Senhor. Os fundamentos e caminhos de Deus são eternos. Deus é um Deus de ordem e perfeição. Desde o início, Ele deixou claro o chamado da humanidade para a obediência. Mesmo em um estado perfeito, lá no Éden, mesmo que Deus criou o jardim, colocou o homem lá, sem pecado, sem conhecimento de maldade alguma, Deus determinou pela sua vontade soberana que o homem só permanecesse naquele jardim se ele obedecesse. A gente tenta conjecturar e dizer por que Deus plantou aquela árvore, por que estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele poderia ter feito um jardim sem aquela árvore. Irmãos, isso é o nosso lado carnal, tentando explicar ou encontrar uma justificativa para a nossa desobediência. Nós podemos fazer conjecturações sobre isso? Podemos, mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus colocou lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele podia fazer, Ele quis fazer, e talvez nós nunca venhamos entender porque Ele fez isso. Ele não nos deve explicação nenhuma, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Ele é Deus, é soberano. E fato é que o homem precisava obedecer. Deus deu ordem direta sobre a proibição de comer do seu fruto, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ainda foi gentil aqui com Adão, né? Porque Deus ainda deu uma explicação para Adão. Às vezes, irmão, eu sou um pouco terrorista com os meus filhos. Tem pessoas que falam assim, porque eu digo que eu vou arrancar um dedo fora, cortar com a tesoura, eles acham que eu sou terrorista. Eu não acho isso, mas, enfim. Não, o exemplo, eu vou dar um outro exemplo para você. Tem pessoas, às vezes, que se assustam porque eu ando com os meus filhos na calçada sem dar a mão para eles. Mas por que eu faço isso? Porque um dia eu me abaixei na altura dele, olhei para ele e disse assim: ó, filho, você ama o papai? Amo. Filho, se você for na rua e um carro pegar você, você vai se machucar muito. Vai doer muito, vai sangrar muito. Você vai ficar todo ralado, a cabeça, o corpo, você vai no hospital, você vai ter que receber Pix lá no hospital. E talvez, filho, você até morra. E se você morrer, você não vai ver o papai nem a mamãe mais até a gente ir para o céu. E que Deus nos ajude para ir para lá, né? Deus nos dê graça aí, que a gente permaneça até o fim, né, irmã Tânia? Você acha que isso é terrorismo? É a verdade. Eu menti para ele? Nenhum momento. Falei exatamente a verdade. Então eu já fico de olho. Eu não consigo livrar ele do trupicão, irmãos. Eu estava vindo hoje para cá, ele trupicou e cortou a boca, tadinho. Mas não atravessou a rua. Naturalmente que, como pai, eu percebo que tem aquele momento de euforia, né? Onde a criança está ali distraída e tal, e que ela pode, de repente, vir. Então, obviamente que eu tenho o devido cuidado, não estou incentivando você a falar isso para o seu filho, virar as costas e deixar ele atravessar a Avenida Getúlio Vargas. Por favor, irmãos. Mas uma coisa é certa, a Esther e o Benjamin, assim que eles saem do carro, eles já vão direto para a calçada, porque aprenderam desde pequenininho que eles tinham que sair do carro e ir para a calçada e ficar me esperando lá. E eles continuam fazendo isso. E o meu pequenininho está assim, olha, quase zero bala, está 95%. Falta 5%, já vai estar fazendo exatamente isso. Ele já faz assim na maioria das vezes. Volta e meia que eu percebo assim que, opa, preciso dar mais uma enfatizada. E Deus, irmão, ele foi como esse pai para Adão. Esse pai que chamou Adão e disse assim: Adão, vem cá, ó, não coma desse fruto. E ele poderia ter parado aqui. Quantas vezes que nós damos ordens e o subordinado não precisa, irmão, saber do porquê a gente tem que dar ordem. Ele só tem que cumprir ela, certo? Mas Deus foi diferente. Deus nos tratou de uma forma diferente, com amor, e Ele disse: olha, eu não quero que você faça isso, porque se você fizer, você vai morrer. Olha a generosidade para com Deus, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
A obediência é a forma usada por Deus para nos proteger do mal, para nos conduzir para uma eternidade com Ele, e não para nos privar de prazeres passageiros dessa vida. Às vezes as pessoas interpretam, e eu acho que essa está a maior dificuldade de nós obedecermos a Deus. Às vezes nós interpretamos a vontade de Deus para a nossa vida como uma vontade perversa, que quer nos privar de coisas boas que nós queremos fazer, adquirir, comprar, viver. E não é, irmãos, a obediência é o método que Deus usa e que usou desde o princípio para nos conduzir pelo caminho certo, assim como Ele fez com Adão. Mas o que Adão e Eva fizeram? Desobedeceram às ordens do Senhor. E ficou tudo certo, tudo ok, as coisas continuaram do jeitinho que estava, porque Deus só estava ameaçando eles? Não, irmãos. Seja todo homem verdadeiro, mentiroso, mas Deus verdadeiro. É isso que a Bíblia fala, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Se Deus falou, é porque iria acontecer, assim como é nas nossas vidas hoje. Irmão, está na palavra de Deus, pode carimbar, pode ter certeza que é verdade. Deus não brinca, Deus não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Deus cumpre cabalmente aquilo que Ele falou. Eu sei que a maioria das pessoas aqui, ou uma grande parte das pessoas aqui, já teve experiências pessoais com Deus, de Deus falar coisas impossíveis para você e que se cumpriram cabalmente do jeito que Deus falou. Você acha que isso mudou em algum determinado momento? Não! Deus continua poderoso, continua soberano, continua o Rei dos Reis. Ele continua onisciente, sabendo todas as coisas. Ele continua no controle de tudo e se Ele falou, você pode ter certeza que Ele vai cumprir, seja para o lado bom ou seja para uma consequência ruim com um ato de desobediência. Mesmo depois da queda de Adão, a obediência sempre fez parte do plano de Deus para a salvação. E eu quero frisar essa palavra aqui. Mesmo depois da queda de Adão, a obediência sempre fez parte do plano de Deus para a salvação do homem. Nós vemos isso, por exemplo, na chamada de Abraão. E o que Deus pediu para Abraão, hein? Ele não pediu para Abraão para vir numa vigília orar 1 hora, né? Como ele pediu para Pedro, Tiago e João. Ele não pediu para Abraão uma coisa pequena. Ele pediu para Abraão o filho dele, como uma prova do temor que ele tinha para com Deus, da sujeição, de obediência para com Deus. O filho que ele amava, o filho Isaque. E Abraão não titubeou. Abraão tinha um coração disposto a obedecer, um coração disposto a se sujeitar a Deus. Ali naquele momento ele já tinha sido tratado por Deus na vida dele. E ele pegou o filho dele e estava disposto a oferecer em sacrifício o filho dele. Já pensou, mano? Difícil, né? Eu olhei para o Jairo porque eu lembrei que o Lucas é o único filho dele. Já pensou que difícil? O único filho. No Monte Sinai foi a mesma coisa, né? Daí depois no Monte Gerizim e Ebal foram pronunciadas as bênçãos e as maldições para quem obedecesse e desobedecesse as leis que foram entregues a Moisés, ao povo de Israel, no Monte Sinai. Então o povo de Israel estava sujeito a leis, a regras, a normas que precisavam ser cumpridas. Eles não poderiam viver de qualquer jeito. Deus não escolheu aquele povo e disse, olha, esse é o meu povo, daqui para frente já está tudo certo, as nações sabem que vocês são o meu povo, eu sei que vocês são meu povo, vocês sabem que são meu povo, continuem vivendo aí do jeito que vocês quiserem. Não. É como se fosse uma troca, de repente não é a palavra adequada, mas eu vou usar ela porque fica mais fácil de a gente entender. Vocês querem ser o meu povo? Queremos ser o teu povo. Beleza, mas tem umas regrinhas aqui que precisam ser seguidas. Mas essas regrinhas são perversas, são maldosas, são regras, sabe, de um Deus tirano,
de um Deus que quer destruir, de um Deus que quer te privar de coisas maravilhosas e boas. Não, muito pelo contrário. São regras para te conduzir para uma vida de paz, para uma vida de prosperidade, no sentido amplo dessa palavra, não essa prosperidade podre que o mundo prega. Mas no sentido amplo da palavra, de uma felicidade que não depende de circunstâncias externas, mas que é alimentada pela presença do Espírito Santo dentro da pessoa, pela presença de Deus. É Deus satisfazendo todas as necessidades que aquele povo precisava. Era Deus suprindo cada uma das necessidades que aquele povo precisava, em todos os aspectos, principalmente, e é o que menos nós valorizamos talvez, as necessidades que nós precisamos, emocionais e espirituais. E a nova aliança? Agora a nova aliança nós sacudimos o jugo das nossas costas. Agora não estamos mais debaixo da lei, agora nós estamos vivendo embaixo da graça, e agora nós não precisamos mais obedecer. E nós caímos num grande erro de acreditar que a graça é viver de qualquer jeito. Irmãos, o que nós costumamos dizer e que nós esquecemos na prática? Nós fomos comprados. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós não temos esse direito de dizer que nós somos de nós mesmos e fazemos aquilo que nós queremos ou que bem entendemos. Se nós entendemos realmente o que o cristianismo significa, se de fato a gente entende o Evangelho, a palavra de Deus, se de fato Cristo é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, então nós temos que repensar as ações que nós tomamos em nossa vida sem buscar um direcionamento de Deus. E queridos, como eu falei para você, eu quero repetir aqui, estamos aí mais ou menos no meio da pregação, eu quero repetir. Queridos, é desafiador, porque eu não quero ser hipócrita aqui. Eu não quero ser uma pessoa aqui que prega uma coisa que não vive. Você acha que a minha vida é 100% obediência? É uma luta, não é fácil. E de vez em quando eu vou lá para Deus e falo, Deus, me ajuda. Porque é difícil de achar o que é a obediência, entende? E a palavra primeiro fala com a gente, primeiro fala com nós. E quando eu estava ali preparando a mensagem, eu estava ali dizendo, Deus, misericórdia. Me ajuda, me dá graça, eu quero viver um cristianismo autêntico, eu não quero ser um hipócrita. Até porque, irmãos, isso daqui é passageiro. Um dia isso tudo aqui vai passar, irmãos. Pode levar 1 ano para alguns de nós, pode levar 10 anos para outros, irmão. Mas provavelmente aí, daqui uns 70 anos, nenhum de nós está mais aqui. Só os bebezinhos. E daí nós vamos estar diante do trono de Deus. E do que adianta trazer uma mensagem ilusória? Do que adianta, irmãos, ser um hipócrita ou tentar fingir uma espiritualidade que não existe? Não adianta nada. Porque as contas que eu vou ter que prestar é para com Deus, assim como você também. E cada um de nós, não importa a idade que nós temos, tem muitos teens aqui ouvindo a pregação. Um dia você estará diante do trono da graça, um dia você estará diante do Rei dos Reis, um dia você estará diante de Deus. E você terá que prestar conta dos seus atos para com Deus. Em Hebreus 5:9 diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Você compreende como a salvação, nós não podemos tirar a obediência dessa equação aí da graça? Você compreende como são coisas que andam muito junto, muito paralelo, muito ligado, e que se alguém tentar, de alguma forma fazer uma cirurgia e tirar ali, ela não consegue, porque está muito juntado, obediência, observância dos mandamentos, a graça de Deus, está tudo muito junto, irmãos, não dá para tirar.
Nós somos salvos pelas nossas ações? Não. Nós somos salvos pelo ato da obediência? Não, porque senão ninguém seria salvo. Mas se nós desobedecermos, nós seremos salvos? Também não. E agora, o que nós iremos fazer? Alguma sugestão? Vamos obedecer, né, irmãos? Vamos garantir esse negócio aí. Precisamos obedecer. Precisamos dizer, Deus, eu quero me sujeitar a Ti, eu quero me sujeitar à Tua palavra. Em Mateus 7:21, ele vai dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Bah! Interessante, né, irmãos? Então eu me apego aí na esperança de que não é o único parâmetro. Que quando nós chegarmos diante do trono, o Senhor não vai olhar para nós e vai dizer assim, ó, vamos ver se tu foi obediente, assim, ó, certinho obediente. Se tu foi, tu vai entrar. Se tu não foi, tu não vai entrar. Eu sei que a graça de Deus e o sangue de Jesus Cristo está sobre as nossas vidas. Eu sei que quando nós chegarmos diante do trono de Deus, o Senhor vai olhar para nós e mesmo com as nossas mazelas, mesmo com as nossas vergonhas, aqueles que viveram uma vida voltada para Cristo, Ele vai dizer, olha, você desobedeceu em determinados momentos, mas a tua vida foi rendida a Cristo. Você pecou, você errou o alvo, você não viveu uma vida displicente, uma vida propositadamente contra os meus princípios e valores. É esse que é o mérito. Eu não estava dando orientações claras para você e você falou, não, eu não vou obedecer a Deus, eu vou simplesmente me jogar para o mundo. Não. Você tinha um coração voltado para mim. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos a palavra de Deus, até os demônios obedeciam a Jesus Cristo. A própria natureza obedecia a Jesus Cristo. Jesus mandou o vento parar e o vento parou. Jesus mandou o mar se aquietar. Quando nós falamos isso aqui nessa sala, irmãos, parece uma coisa assim até, às vezes assim, a gente está tão acostumado que parece até meio normal. Mas quem já esteve no mar, que nem eu tive uma vez lá pescando e só alimentei os peixes, não peguei nada, só alimentei eles. Quem já esteve lá, irmão, sabe o que é o mar. Eu imaginava, irmãos, que o mar você ia planando assim, né? Ia retinho, porque tu olha assim o mar, aquela coisa linda, né? Mas, irmão, você sobe serra e desce serra, você vai até lá embaixo, você olha a onda lá em cima, irmãos. Daí daqui a pouco o barco vai subindo, você olha aquele buraco lá embaixo, irmãos, dá um desespero. Você confessa a Cristo na tua vida assim, olha, umas 100 vezes ali naquela hora. Acredite, irmãos, quem morre no mar vai para o céu, irmão, porque ali se arrependeu de tudo, irmão, de tudo, pediu perdão, confessou a Cristo. E daí você, sabe, ter essa visão de Jesus mandando parar tudo, ficar tudo quieto e o mar obedecer à voz dele. Hã? E nós? E a gente, irmão, sabe, a Bíblia fala os vermes, e a gente não obedece. Que coisa, eu estou rindo, mas de nervoso, tá, irmãos? E a gente não obedece, irmãos, que dificuldade é essa? A desobediência, olha que forte isso aqui, irmãos. É uma demonstração de rejeição a Deus e a sua vontade. Mesmo inconsequente disso, quando nós não obedecemos a uma ordem de Deus, nós estamos rejeitando Ele, rejeitando a vontade dEle, dizendo, olha, eu não preciso do teu conselho. E nós tratamos esse ato de uma forma leviana, porque nós estamos tão acostumados a desobedecer, que parece comum, não parece mais uma coisa tão agressiva à santidade de Deus e à palavra de Deus, parece algo comum. Por isso eu quis trazer como exemplo a vida de Moisés. Moisés, ele tinha uma vida impecável para com Deus. Moisés era uma pessoa que ela foi a maior referência, talvez, do Antigo Testamento. Quando o povo judeu fala a respeito de Deus e das coisas de Deus, a referência que eles dão é para Moisés. Foi um homem que andou muito próximo do Senhor.
né? Então, assim, ele teve aquela experiência maravilhosa de ver a Deus pelas costas, né? Uma parte ali da glória de Deus, uma coisa linda, tremenda, né? O rosto dele brilhando, enfim. Quando nós olhamos para essa figura do Antigo Testamento, assim, nós imaginamos um homem muito perto de uma vida de santidade, depois, naturalmente, que ele teve um encontro com o Senhor. Mas teve uma situação, irmãos. Teve um momento, um pequeno momento, que era para ele ter falado para a rocha, né? Coisinha boba. Irmãos, a primeira vez que eu li a Bíblia lá em 1800 e alguma coisa, eu me lembro que quando eu vi essa cena, sem saber o desfecho ali ainda dela, eu me lembro que eu li ali e eu fiquei pensando, poxa, né? Era para ele falar, mas ele feriu tudo, eu acho que Deus vai assim, né? Vai deixar passar, né? Irmãos, ele não entrou na terra de Canaã por causa daquele único ato de desobediência. Um único ato de desobediência. Ele não entrou na terra de Canaã. Eu estou tentando imaginar quantos atos de desobediência que eu já tive, irmãos. A desobediência, ela causa danos em todas as áreas da nossa vida. Queridos, tem pessoas sofrendo e sofrendo muito por desobediência, porque, como falado aqui, a obediência não é um ato de crueldade para com Deus, mas é um ato de bondade. Deus quer que você obedeça porque Ele tem um caminho mais excelente para você. Mas quando nós desobedecemos a Deus, nós vamos para um caminho de destruição. E tem muitas pessoas com uma vida completamente destruída por não obedecer a Deus. Daí eu coloquei, tem umas coisas que eu leio, irmãos, porque eu fico lá orando, colocando essas coisas diante de Deus, vendo a melhor maneira de falar para você compreender. Então eu não quero desperdiçar esse trabalho anterior ao estar aqui no púlpito. E embora entendemos pela palavra de Deus que a aflição também faz parte da vida de cristã, devemos analisar e nos certificar se muitos dos nossos sofrimentos não estão sendo causados pela nossa negligência em conhecer a vontade do Senhor e em seguir essa vontade. Porque eu não vou desqualificar aqui nenhuma das pregações que nós já fizemos nesse púlpito, falando sobre o sofrimento na vida do cristão. Ele é real. No mundo nós teremos aflições e todos nós padeceremos perseguições por causa do nome de Deus. Mas a questão é, as aflições que eu e você temos passado em nossas vidas, é porque nós seguimos a Jesus Cristo ou é porque nós desobedecemos à vontade de Deus para a nossa vida? Essa tem que ser a primeira análise, não a última. Esse tem que ser o primeiro ponto. Você está passando por alguma coisa, o primeiro lugar, Deus, está tudo certo? Eu estou fazendo as coisinhas certas? Porque às vezes o casal, irmão, está passando lá por um problema difícil, e não é porque a mulher diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, e o marido retruca, tu fala como uma louca mulher. Não, às vezes, irmão, é o contrário, a mulher, vai orar, e o marido, não, mas eu quero jogar bola. Às vezes, irmão, o problema é justamente o contrário. Às vezes a pessoa, irmão, está toda endividada, toda cheia de problema financeiro, e não é, irmãos, porque o diabo entrou lá no talão de cheque e raspou toda a conta bancária. Não, irmãos, é porque a pessoa tem uma vida completamente desenfreada com relação aos gastos financeiros. E não vive de acordo com os princípios contidos na palavra do Senhor. Isso significa que se eu viver os princípios contidos na palavra do Senhor na minha vida financeira, eu vou ser muito rico financeiramente? Não, irmãos. Mas a tendência de Deus realmente é abençoar a tua vida. E se acontecer algum problema, você está lá, a minha parte eu estou fazendo aqui direitinho, tal. Aconteceu um problema, é uma adversidade, o cristão passa por isso. Muitos cristãos passaram por dificuldades financeiras, mesmo estando fazendo a vontade do Senhor. Mas a gente precisa analisar, irmãos, porque a desobediência ela causa danos seríssimos em todas as áreas da nossa vida. Agora nós precisamos também conhecer o que Deus quer de nós. E não tem outra forma, não tem outra maneira, irmãos, um culto de domingo, você ouvir uma pregação de 50 minutos, 1 hora, isso não vai construir
sabe, todo um alicerce para você poder discernir na tua vida cotidiana quando Deus está falando com você ou não. Ou quando o diabo está apresentando uma tentação para você ou não, quando as coisas são de Deus ou não. Você tem que conhecer a palavra, você precisa ler a palavra. Irmãos, a nossa vida com Deus depende daquilo que está escrito nesse livro. A nossa comunhão com o Senhor, a eternidade nossa, irmãos, nós não estamos falando aqui de 20 anos e 30 anos, estamos falando de trilhões, bilhões e quadrilhões e sei lá mais o que, de anos. Estamos falando de uma eternidade inteira que depende de como nós estamos lidando com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós aprendemos aquilo que está escrito ali naquele livro, nós conseguimos ter um maior discernimento do que Deus quer para a nossa vida. E aí nós começamos a ser mais assertivos, aí as coisas começam a funcionar da forma adequada, porque daí nós voltamos aos fundamentos eternos de Deus, à perfeita vontade dEle. Aí nós começamos a entender o que Ele quer de nós, sabe, em coisas grandes e em coisas pequenas também, e começamos a nos sujeitar a Ele, e as coisas começam a funcionar da forma adequada em nossas vidas. Não é você vir aqui na frente apenas receber uma oração e tudo vai ser colocado no lugar. É um construir diário. Lembra que nós temos como pano de fundo da nossa mensagem aqui, os 2 alicerces. Então, você está construindo a tua vida, você está construindo a tua eternidade, você está construindo um relacionamento com Deus, uma vida de obediência a Ele. E isso, irmãos, é difícil. Requer empenho, requer esforço, requer prática diária. A desobediência não afastou apenas Adão de Deus, mas ela continua afastando cristãos do mundo inteiro, privando essas pessoas de ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o Senhor. Agora, a obediência, ela pode até nos privar de viver de acordo com os nossos achismos, mas elas atraem a presença de Deus na nossa vida. E se atrai a presença de Deus na nossa vida, atrai tudo que é perfeito, tudo que é completo, tudo que é santo, tudo que é maravilhoso. Lá em João, no capítulo 14, versículo 15, 23 e 24, diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E no 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Irmão, se isso daqui não ferver no nosso coração, aí nós temos que questionar o encontro que a gente teve com o Senhor, se foi verdadeiro ou não, se servimos a Jesus ou não. Se essa palavra aqui não incomodar a gente, não fazer a gente refletir, ir para casa, dizer assim, ó, puxa, será que eu estou amando a Deus mesmo? Será que eu estou obedecendo a Ele mesmo? Se isso aqui não mexer conosco, irmãos, então a gente tem que dobrar o joelho no chão e dizer: Deus, eu sou salvo. Eu conheço realmente a Jesus Cristo, porque, irmãos, isso daqui tem que nos incomodar. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus, ele chega a dizer, irmão, que quando nós obedecemos, nós temos as nossas orações atendidas. Então, por dedução, né? Se nós não tivermos uma vida obediente, nem compromisso Deus tem com a gente de responder às nossas orações. Lá em 1 João ele diz: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa lhe pedimos, e dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. Você consegue repetir isso? Vamos repetir, diga assim, ó, guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. Forte, né, irmãos? Eu não sei, irmãos, eu estou falando isso porque para mim aqui, sabe, está batendo. Eu não sei se está chegando aí do jeito que está chegando aqui.
Mas Deus está ouvindo, nós guardamos os mandamentos. Eu fico pensando assim, e é eu falando para Deus, Deus, eu guardo os teus mandamentos e faço o que é agradável à tua vista. Eu fico imaginando o que ele vai olhar para mim, ele vai dizer, sei. Uhum. A verdade, irmãos, é que nós estamos vivendo dentro de um evangelho um pouco raso, e nós temos nos preocupado pouco em fazer a vontade de Deus e muito mais em fazer a vontade dos homens, ou então as nossas próprias vontades. Samuel, por exemplo, Samuel não Saul, né? No tempo ali de Samuel, 1 Samuel 15, Saul, ele fala de algo muito interessante, ele faz algo muito interessante, né? Deus mandou matar todos os amalequitas, moabitas, amalequitas, né? Os amalequitas, quase certeza, e se eu tiver errado alguém me corrige. E então o que Saul fez? Saul foi lá e ele começou a ver, irmãos, tinha animais bonitos, vistosos, que dariam um bom sacrifício para o Senhor. Então ele pensou, olha, eu vou fazer um agrado a Deus, eu vou fazer algo que vai surpreender a Deus. Eu vou escolher o melhor dos animais e vou levar para fazer um sacrifício para o Senhor. Mas aquela atitude fez com que ele fosse rejeitado para com Deus. Por quê? Porque daí vem a famosa e célebre frase, né? Obediência eu quero e não sacrifício. Às vezes a pessoa se sacrifica, sabe? Faz um monte de coisas desnecessárias que Deus nem pediu para ela fazer. Às vezes nós como igreja, nós como, sabe, como corpo de Cristo, às vezes nós caímos nessas ciladas, fazemos um monte de coisas que Deus não pediu para fazer e deixamos de fazer o que Ele pediu para fazer, porque achamos que temos uma estratégia melhor. Mas, irmãos, nós temos que obedecer. É obedecer o que Deus mandou e não o que nós pensamos. E com isso, irmãos, nós acabamos afastando as pessoas de Deus e não aproximando as pessoas de Deus. Nós tentamos, por exemplo, melhorar a vida das pessoas quando nós precisávamos levá-las até os pés da cruz, até os pés de Jesus. Tem umas coisas às vezes que me incomoda com relação ao aconselhamento pastoral. E isso reflete muito na questão assim de quando as pessoas estão passando problemas específicos. E o que me incomoda? Me incomoda que às vezes a gente tem assim, como se fosse uma receita meio pronta, sabe, para resolver o problema do casamento, para resolver o problema da educação de filhos, para resolver o problema no relacionamento, né, com vizinhos, com parentes, ou então para resolver um problema na vida financeira, a gente tem uma receita assim meio prontinha, sabe? E, de fato, irmãos, às vezes essas receitas, elas funcionam muito bem, porque as pessoas têm as suas vidas melhoradas. Mas o que elas, de fato, precisam mesmo? Elas precisam ter as suas vidas rendidas a Deus, rendidas à cruz de Cristo. É isso que elas precisam. Elas precisam ter Jesus como Senhor da vida delas. Então, o que nós temos que oferecer como igreja, de fato, para as pessoas, não desmerecendo qualquer uma dessas receitas, mas o que de fato é o nosso papel oferecer para as pessoas é a Cristo. É a Jesus, porque é isso que vai as conduzir para a vida eterna. Mas tudo isso que nós falamos até agora, tudo, inclusive isso que vai conduzir as pessoas para a vida eterna, só vem através de alguém convertido, alguém que nasceu de novo. A obediência, irmãos, ela não pode ser cultivada num coração do velho homem. Lá vou eu usar um termo aí, crente, né? Crentez, né? O velho homem. Irmãos, todos nós que estamos aqui, nós somos pessoas que nós temos uma natureza dentro de nós pecaminosa, uma natureza à semelhança do primeiro Adão, uma natureza disposta a desobedecer a Deus, uma natureza que quer comer o fruto daquela árvore proibida, uma natureza que quer distância de Deus, uma natureza que quer pecar, uma natureza que não quer compromisso nenhum com o Senhor.
E a única maneira que existe, irmãos, para nós obedecermos a Deus é se essa natureza, que a Bíblia chama de velho homem, se ele morrer. Não é ficar dormindo durante um tempo, não é a gente dar um tempo dele, não, irmão, é se ele morrer. A única maneira, irmãos, que tem para nós sermos pessoas obedientes é se Deus arrancar de dentro de nós o nosso coração desobediente, rebelde, o nosso coração ingrato, o nosso coração profano, o nosso coração blasfemo, e colocar dentro de nós um coração de carne, um coração que o Espírito Santo tem acesso, que o Espírito Santo controle. É a única maneira. Eu quero finalizar aqui falando para você da história do porquinho. É uma história muito antiga que eu acabei de lembrar aqui. Alguém conhece a história do porquinho? Não, vou finalizar aqui, irmãos, estou finalizando. A história do porquinho. Irmãos, tinha uma menina, mais ou menos ali uns 11, 12 anos, era do teens. E essa menina, irmãos, ela não queria um cachorrinho, não queria um gatinho, ela não queria um papagaio, irmãos. O que ela queria? Um porquinho, irmãos. Ela queria um porquinho de estimação. Então o pai dela, muito gentil, querendo satisfazer, né, a vontade da filha, foi lá e comprou um porquinho. E deu aquele porquinho para a filha. E a filha, irmão, cuidava daquele porquinho. E dava banho, e colocava perfume, e colocava junto com as bonecas dela. E aquele porquinho ficava ali, irmãos. Só que num determinado dia, irmãos, eles foram dar uma volta com o porquinho. E quando deram uma volta com o porquinho, irmãos, tinha uma poça de lama. E o que o porquinho fez? Correu para a poça de lama e se jogou lá e se sujou todo, irmão, naquela poça de lama. Daí eles voltaram para casa, a filha estava um pouquinho triste, pegou o porquinho, lavou o porquinho, deu banho no porquinho, passou perfume no porquinho, brigou com o porquinho, mostrou para ele, esfregou lá o focinho do porquinho na poça de lama. Meu Deus, vão achar que eu maltrato os animais. Irmão, eu não faço isso, tá? Mas já fiz. O cachorro aprende, irmão. E daí, irmãos, foram dar uma volta de novo. Daí passaram na poça de lama, o porquinho não deu bola para a poça de lama. Mas andaram mais um pouquinho, irmãos, e tinha um lixão. Quando o porquinho viu aquele lixão, o irmão não pensou duas vezes, correu para aquele lixão e se sujou todo, e todo aquele processo de novo. Mais uma vez foram dar uma volta com o porquinho, irmãos, passaram pela poça de lama e nada, passaram pelo lixão e nada, mas quando estavam passando perto de um valo aberto, irmãos, dar-lhe o porquinho novamente enfiar naquele valo. E eles perceberam que não adiantava, não importava o quanto eles perfumavam aquele porco, o quanto eles enfeitavam aquele porco, o quanto eles tentavam ensinar aquele porco, não adiantava, aquele porco sempre se enfiava em lixo, sempre se lambuzava em sujeira. Então eles levaram o porco para o veterinário e perguntaram para o veterinário se tinha jeito de fazer alguma coisa com relação àquele porco. E o veterinário falou, eu já sei o problema dele. Deixa ele aqui comigo que em um mês eu vou resolver. E eles deixaram lá, um mês, o porquinho lá. Foram buscar o porquinho, irmãos, e o porquinho voltou, e eles já voltaram para casa, já fazendo os testes. E passaram na poça de lama e nada, irmão, parecia que o porquinho tinha nojo daquilo. Passaram pelo lixão, o porquinho saiu correndo do lixão, e passaram pela vala, e o porquinho não queria mais nada com vala, e o porquinho, irmão, só queria ficar limpinho. E então foram para o veterinário curiosos e perguntaram para o veterinário, e aí, o que você fez com o nosso porquinho? Ele era todo errado e agora ele está certo. E o veterinário falou para eles, olha, o problema do porquinho de vocês era que o coração dele era um coração de porco. Eu fiz uma cirurgia, tirei o coração dele de porco e coloquei um coração de ovelha. E agora ele tem um coração de ovelha. E a ovelha não gosta de sujeira, a ovelha não gosta de lixo, e agora o porco de vocês não gosta mais de lixo. Irmãos, para nós alcançarmos o nível de obediência que Deus espera de nós, nós não podemos ter o coração de porco. Nosso coração de porco vai fazer com que a gente escape de uma aqui, de uma lá, mas volta e meia nós vamos se enfiar na sujeira, irmãos. Nós precisamos abrir o nosso peito para Deus. Nós precisamos dizer, Deus, arranca de nós esse coração rebelde, arranca de nós esse coração desobediente e coloca dentro de nós o coração de Cristo, o coração de ovelha,
o coração disposto a obedecer, o coração que vai para a cruz sem reclamar. É esse o coração que Deus espera de nós. Ele nos deixou esse exemplo. Amém?